Olá para todos e sejam bem-vindos mais uma vez. E vamos a mais um estudo bíblico. Transformação ou mudança de comportamento. Eu já recebi algumas perguntas de pessoas que não conseguem largar certos tipos de pecados. Algumas delas me disseram que largam por algum tempo, mas quando menos se espera, ela volta a cometer de novo, principalmente pecados relacionados a coisas da carne, como pornografia, cobiça, pensamentos impuros. Parar de mentir, de dar calote, de xingar, de falar mal da vida dos outros é mais fácil. Mas quando chega nos desejos da carne, se torna uma barreira. Em alguns casos, isso parte apenas de uma mudança de comportamento e não de uma pessoa transformada e regenerada pelo Espírito Santo. Eu não me refiro a uma pessoa que acabou de se converter e está se libertando do pecado, mas uma pessoa que faz alguns anos, há muito tempo está na igreja e vive tropeçando nos mesmos erros de sempre, é sinal que falta alguma coisa. Em João capítulo 8, versículo 36, está escrito: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Eu vou explicar mais. Parte do cristianismo hoje é parcial. Levam as pessoas apenas para a mudança de comportamento, que também faz parte da salvação. Todo ser humano já nasce com um certo conhecimento do bem e do mal, como não pode roubar, dar calote, mentir, trair. São coisas que estão escritas na Bíblia. Quem furte, não furte mais, não furtarás, e assim por diante, que está escrito na Bíblia. Então, essas coisas a Bíblia diz que é pecado. Mas, mesmo quem nunca leu a Bíblia, sabe que essas coisas são erradas, que não podem ser feitas. Esse é um conhecimento que Deus dá a todas as pessoas. Mas só isso não é suficiente para uma pessoa ser salva. Faz parte, mas não é suficiente. Existe a revelação especial que Deus dá àqueles que tomaram a decisão de servi-lo, de aceitar a Jesus como seu Salvador e abandonar seus pecados. Através dessa revelação é que a pessoa vai chegar ao pleno conhecimento da verdade para ser salva. Será um conhecimento revelado por Deus para aqueles que têm um coração aberto ao Evangelho que está oculto ao mundo. Mateus 11, 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Aos pequeninos são o povo salvo. Deus ocultou aos sábios, aos intelectuais, aos grandes deste mundo. 2 Coríntios, ou melhor, 1 Coríntios 2, versículo 14 e 15, lá está escrito que o homem natural não compreende as coisas de Deus e não pode discerni-la porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne todas as coisas bem. Note que a verdade do Evangelho está oculto aos incrédulos e não podem discernir porque se discernem espiritualmente. Aprende teologia. Eles aprendem teologia, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 7, se não me engano, está escrito que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. O ensinamento que é dado hoje em parte das igrejas é superficial, devido ao medo de perder membros
e também de não conseguir novos membros. Vou dar um exemplo. Muitas igrejas e pastores dizem que Deus só quer o coração e não está preocupado com o tipo de roupa que você usa. Eles não ensinam contra o pecado como deveria ser. Pecado para eles é matar, roubar, comprar e não pagar, etc. São coisas desse tipo. Pessoas que ficam crentes em certas igrejas apenas mudam de comportamento. Param de mentir, param de falar mal da vida dos outros, de comprar e não pagar. Essas coisas também faz parte da salvação, mas não é suficiente, porque eles não têm a revelação especial de Deus, pois foram iludidos por falsos pregadores. Os falsos profetas impedem as pessoas de conhecerem a verdade, pois eles precisam ter a multidão ao seu lado. Por isso só pregam prosperidade, cure e uma vida sentimental boa. Muitos mudam de comportamento, mas a sua natureza está escondida. Com o passar do tempo, eles vão esfriando na igreja e a velha natureza começa a voltar. Os palavrões, os xingamentos, os programas sujos da TV, bem como novelas. A mulher começa a sentir desejo de usar aquela calça apertada que marca o corpo, que marca as curvas do corpo e que estava guardada no guarda-roupa. O homem começa a sentir vontade de olhar pornografia na internet, olhar mulheres na rua com roupa expondo o corpo. Essas coisas acontecem na igreja frequentemente. E se a pessoa não for transformada, apenas mudar o comportamento, ela pode com o tempo esfriar na igreja e a velha natureza começa a voltar. Uma pessoa só obedece à palavra de Deus se estiver cheia do Espírito Santo. Para isso terá que ser transformada por Ele. Para isso terá que aceitar a Jesus com o propósito de abandonar as coisas deste mundo e ter a mente voltada a Cristo e ao Evangelho. Terá que haver um desligamento das coisas deste mundo. Jesus disse: onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Se o teu coração estiver aplicado no sexo ilícito, nas novelas, nas roupas sensuais, na pornografia, você vai lutar contra essas coisas para o resto da sua vida. E quando menos se esperar, você vai cair de novo. É o Espírito Santo quem transforma a vida de uma pessoa que se dispôs a renunciar o mundo e a carne. Sem a ação do Espírito Santo na vida de alguém, é impossível vencer o pecado. Romanos capítulo 7, Paulo está analisando a situação de um homem irregenerado, lutando sozinho contra o poder do pecado, sem a graça de Cristo. Ele não vai conseguir, ainda que ele queira. O crente transformado vive debaixo da graça. Romanos capítulo 6, versículo 14, lá diz que o pecado não terá domínio sobre vós, porque estamos debaixo da graça. O crente transformado, Deus dá força para resistir o pecado. Romanos capítulo 5, versículo 20, diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. O lugar onde o pecado aumenta de intensidade, a graça de Deus é sempre superior. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, Paulo disse que Deus não nos deixará ser tentado, além do que podemos suportar. Nesses dois versículos fica claro que a graça de Deus sempre será maior. Quem apenas mudou de comportamento não obedece à palavra de Deus por completo. Por isso o Espírito Santo não atua em sua vida. Hoje ela está aqui. Amanhã está pousando na casa do namorado que ele acabou de arrumar.
está na igreja até aparecer uma proposta do diabo. Quando arranja um namorado por aí, ou namorada, larga da igreja e vai lá dormir com ele. Então, para encerrar, se você é crente já há algum tempo e não conseguiu ou não consegue largar certos pecados, verifique se você aprendeu o Evangelho de acordo com a Bíblia. Verifique se o seu coração não está aplicado em coisas deste mundo. Verifique se talvez não existam coisas que você faz achando que não é pecado, mas na verdade é pecado. O Espírito Santo não trabalha na vida de alguém que não admita que esteja em pecado. O Espírito Santo é quem convence a pessoa do pecado. João 16, versículo 8. Mas se refere a uma pessoa com o coração aberto e não endurecido. Uma pessoa que reconhece que seus atos são pecaminosos e deseja largar. Aí o Espírito Santo vai trabalhar na vida dessa pessoa e regenerá-la. Essa pessoa será transformada e vai passar a viver debaixo da graça de Cristo. E ela vencerá o mundo. Ela vencerá a carne. Uma pessoa que obedece em partes, o Espírito Santo não trabalha na vida dela e ela fica aquele crente chamado meia boca, né? Nem lá e nem cá, nem frio nem quente. E quando menos se espera, está novamente no pecado. Então, obrigado a todos, né? Se gostou, clique em gostei. Não tenho a intenção de ofender ninguém, né? Alguns vídeos meus tem pessoas que não gostam, né? Mas eu falo a verdade, não adianta tentar esconder, né? Então, obrigado a todos e até o próximo vídeo.